Oi pessoal, hoje nós vamos discutir com vocês uma nova ferramenta de edição de genes e do genoma que se chama CRISPR-Cas9. Meu nome é Geraldo Aleixo Passos, eu sou professor de genética na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto e na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. A tecnologia do CRISPR-Cas9 ela é relativamente recente. Vejam que uma grande revista científica dedicou a capa do mês dessa revista para essa tecnologia e data de 2015. Então não faz muito tempo que essa onda do CRISPR, que chegou em praticamente todos os laboratórios do mundo, laboratórios de pesquisa e laboratórios de biotecnologia do mundo, não faz muito tempo que isso aconteceu. Só que é importante deixar claro com vocês que o sistema CRISPR, na realidade, é um sistema muito antigo. Aqui nessa ilustração da esquerda, vocês vejam que faz bilhões de anos que esse sistema existe. É uma coevolução entre as bactérias e os vírus que atacam essas bactérias, que são os fagos, os bacteriófagos, que são vírus parasitas obrigatórios das bactérias, e para a reprodução desses vírus, eles injetam o DNA genômico deles no interior da bactéria, para que esse DNA possa fabricar o RNA mensageiro, traduzir nas proteínas virais, montar novas partículas de vírus e estourar a bactéria. Então a bactéria morre com isso. No entanto, existem bactérias que são resistentes a esses vírus, esses bacteriófagos. E os pesquisadores observaram que lá no cromossomo, no DNA cromossômico dessa bactéria resistente, existem sequências que são pedacinhos do genoma do bacteriófago invasor. Como que a bactéria fez isso? A bactéria possui uma enzima que evoluiu por seleção natural dentro desse sistema, que é um complexo de enzimas chamado enzimas Cas. São endonucleases que cortam o DNA do invasor. Então, vejam bem, numa bactéria resistente dessa, ela vai cortar esse DNA invasor, por fragmentar em pequenos pedacinhos, e esses pedacinhos do genoma do vírus são inseridos no cromossomo da bactéria. Então a bactéria ela fica assim como se fosse uma memória molecular do genoma desse invasor. Numa segunda infecção por esse vírus, esse sistema CRISPR, não é? Ele possibilita a transcrição desse locus, que é chamado CRISPR, que guarda os pedacinhos do genoma do vírus invasor, e num RNA. E esse RNA, então, ele é complementar, ele tem a sequência de bases complementar com o DNA do vírus invasor. E aí, quando a bactéria resistente entra em contato com esse vírus, esse RNA se anela com o DNA do invasor e a Cas9 vai lá e corta esse DNA, e a bactéria então não fabrica mais vírus e ela fica resistente. Então, mas a palavra CRISPR na realidade é um acrônimo, ou seja, é uma palavra formada pelas iniciais de uma locução. Isso vem do inglês, que está aqui, e no português são repetições palindrômicas curtas, agrupadas e irregularmente espaçadas. É essa situação que está aqui desenhada, mostrando os pedacinhos do DNA do bacteriófago com sequências curtas e agrupadas ao longo do genoma. E aí o que aconteceu? Os pesquisadores, estudando essa genética molecular das bactérias e dos bacteriófagos,
eles vislumbraram a possibilidade de usar esse sistema CRISPR na biotecnologia molecular e edição de genes e genomas de outros organismos, inclusive de células humanas. Isso então ficou chamado de sistema CRISPR-Cas9. Aqui aparecem os protagonistas, né, os pesquisadores mais envolvidos. Existem outros, mas os mais famosos da história do CRISPR, aqui nós vemos o Dr. Ishino, que estudou, além de outros, existe um outro pesquisador espanhol, o Morrica, que aqui não foi fotografado, mas ele estudou lá o genoma das bactérias e viu aquelas sequências palindrômicas CRISPR inseridas. E aqui as duas pesquisadoras, a doutora Doudna e a doutora Charpentier, que ganharam o prêmio Nobel recentemente, porque elas padronizaram o sistema lá das bactérias para uso em outros organismos, então facilitando a chamada edição do genoma, né? Então, quais são os elementos do sistema CRISPR? Nós temos que ter a enzima Cas9, que é a endonuclease que fragmenta o DNA. Nós temos que ter um RNA guia, que, como o próprio nome diz, ele vai guiar a Cas9 lá na região do genoma que você selecionou. Vai guiar quem? A Cas9, não é? E nós temos que ter o DNA-alvo, que é o gene que você seleciona para fazer a sua modificação, né? O exon específico. Então, com esse sistema CRISPR, nós podemos fazer várias edições, várias modificações no DNA. Por exemplo, deleções, inserções ou substituições de um único ou de vários nucleotídeos, deleção de elementos genéticos inteiros, ou mesmo a integração de elementos genéticos de novos outros genes, entre outras aplicações. Então, hoje, na biotecnologia, o sistema CRISPR é uma caixa de ferramentas molecular, uma caixa de ferramentas moleculares que nós vamos lá e de vez em quando que a gente quer editar uma célula, um organismo, nós utilizamos essas ferramentas. Eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos do uso do sistema CRISPR em células humanas, nas ciências biomédicas, na medicina. Uma delas que eu acho muito interessante e muito importante é a eliminação do genoma do HIV-1, que é um retrovírus, é o retrovírus da AIDS, né? É o agente etiológico da AIDS. Então, como um retrovírus, ele tem o RNA dentro das partículas virais. Quando ele infecta as células TCD4 humanas, esse RNA viral ele é copiado num cDNA, que pela enzima transcriptase reversa lá do vírus, e esse cDNA cópia, ele vai ser inserido lá no genoma. Até o momento, até antes do advento da tecnologia de CRISPR, a ciência e a medicina não conheciam como eliminar segmentos do DNA de retrovírus e células. Mas com a tecnologia de CRISPR, os pesquisadores publicaram esse trabalho aqui, em cujo título já aparece eliminação do genoma do HIV-1 de células T usando a edição pelo sistema CRISPR-Cas9. E nesse trabalho eles até aventam a possibilidade da cura da AIDS nos pacientes infectados usando o sistema CRISPR. A outra possibilidade que eu trouxe é a correção de uma doença genética, não é? Então, manipulando embriões. Diga-se de passagem, aqui no Brasil, nós não podemos manipular embriões antes da fase de blastocisto por uma decisão que já está na Constituição do Brasil. Então, nós não podemos manipular, e esse trabalho foi realizado num outro país, cuja legislação é diferente da nossa.
Os pesquisadores, eles tomaram como sistema modelo uma doença genética que se chama cardiomiopatia hipertrófica, que é causada por uma mutação nesse gene aqui que se chama MYBPC3, presente no cromossomo 11 humano nessa posição. Veja aqui é o coração de uma pessoa normal, não acometida pela mutação. Vejam a espessura do músculo cardíaco. E aqui à direita, um coração de uma pessoa afetada por essa mutação. Veja a espessura do músculo cardíaco, não é? Então essa pessoa tem problemas no bombeamento do sangue. Os pesquisadores, eles utilizaram embriões portadores dessa mutação e através do sistema CRISPR-Cas9 eles relataram a correção dessa mutação nesses embriões. Os pesquisadores relataram que após a constatação, após a realização desses experimentos, os embriões foram descartados. O outro exemplo que eu trouxe é a reprogramação de linfócitos, que são células do sistema imunológico, no tratamento do câncer. A reprogramação usando CRISPR-Cas9. Então, um paciente acometido por um determinado tipo de câncer, os médicos colhem um pouquinho de sangue desses pacientes, isolam por centrifugação os linfócitos T. Esses linfócitos T no laboratório são reprogramados com o sistema CRISPR, são expandidos, são multiplicados em frascos de cultura no laboratório e eles voltam para o paciente, para a corrente sanguínea do paciente, como se fossem mísseis molecularmente guiados para combater o câncer dessa pessoa acometida. Então, esses são exemplos entre vários outros que nós poderíamos trazer aqui. Mas como que funciona então o CRISPR nessa situação? Lembra lá que eu falei que nós precisamos ter um RNA guia, que ele vai guiar a enzima Cas9 para cortar o DNA que nós definimos. Esse RNA guia, ele tem uma sequência aqui chamada sequência guia, que é complementar em termos de bases, de nucleotídeos, com o exon que você selecionou para editar. O que você vai fazer? Você vai introduzir na célula, por um processo chamado de transfecção, a enzima Cas9 junto aqui mais com esse RNA guia. Lá dentro da célula, o RNA guia vai dirigir a Cas9 no ponto certo, no gene previamente escolhido, e vai fazer então um corte naquele ponto específico. Como a célula não gosta de DNA cortado, porque senão ela morre, ela vai reparar esse DNA por um mecanismo de reparo do DNA que as células humanas possuem. E é nesse momento em que ocorrem as mutações, ou inserção, ou deleção, como eu expliquei para vocês, né? Como desenhar o nosso gRNA? Existem programas disponíveis na internet, vários programas. Esse aqui que eu trouxe como exemplo do Broad Institute, que ele possibilita que existem algoritmos nesse programa, e você coloca aqui nessa janelinha a sequência nucleotídica do exon que você quer fazer edição, não é? E aí o que acontece? O programa, lá naquela sequência que pode ter centenas de nucleotídeos, A, T, C, G, G, A, T, T e assim por diante, ele vai localizar uma região que tem uma sequência aqui de 3 nucleotídeos que é chamada sequência PAN. Essa sequência PAN são 3 nucleotídeos. Aqui, N aqui significa um nucleotídeo qualquer, A, T, C ou G. Então nós teríamos aqui um dos 4 nucleotídeos, seguido por 2 Gs obrigatoriamente. Então, aí é que o programa desenha para nós o gRNA
você copia a sequência e pede para um laboratório especializado fazer a síntese desse gRNA e ele envia para você fazer os seus experimentos. Então o que está acontecendo? Ó, vejam bem, aqui está a enzima Cas9, esse círculo aqui delimitando aqui a enzima que está aqui em rosa, né? Aqui nós temos a nossa sequência alvo, não é? Olha aqui a sequência PAN e o gRNA. Veja aqui a guia, a sequência guia que está dirigindo a Cas9 no alvo. E aí as tesourinhas aqui mostrando que vai ocorrer o corte nesse ponto específico. Então, olha lá, o gene alvo, né, cortado ali pelo sistema CRISPR, esse sistema CRISPR vai provocar a mutação no gene e depois você, pelo um processo de sequenciamento do DNA que se chama sequenciamento Sanger, você vai saber qual tipo de mutação que ocorreu no seu gene alvo, certo? Então, e com essa possibilidade aqui muito resumidamente explicada por uma questão de tempo, mas hoje nós vemos os diferentes usos do sistema CRISPR-Cas9. Em sistemas modelo animal, por exemplo, para criar um sistema modelo animal que desenvolve uma doença humana para a gente poder estudar, na variabilidade genética, sintetizar, entre aspas, novos materiais biológicos, na pesquisa de alimentos, biocombustíveis, cirurgia gênica, quer dizer, manipular o gene para cura de doenças genéticas, por exemplo, e o desenvolvimento de drogas, não é? Então, o uso do CRISPR-Cas9 hoje está muito amplo, né? Eu sugiro, como leitura complementar, esse livro que foi editado pela Sociedade Brasileira de Genética, e obrigado por assistir a esse vídeo e desejo a todos e a todas boa sorte nos estudos e pesquisas.